Olá, meus queridos. Hoje estamos aqui para orar e declarar uma palavra de restauração sobre o seu corpo, sobre a sua mente e sobre o seu espírito. Deus me revelou que há algo acontecendo dentro de você. Um peso, um cansaço, uma dor que não é apenas física. O céu identificou esse sinal e hoje o Espírito Santo se move para curar o que o inimigo tentou destruir. Enquanto você ouve esta oração, algo invisível será quebrado. Porque quando o corpo sofre, o Espírito clama, e Deus responde. Fique comigo até o fim, porque esta palavra é libertadora. Deus já começou a agir. O Senhor sonda os corações, e nada passa despercebido aos seus olhos. Antes mesmo de a dor se manifestar, antes de o sintoma aparecer, Deus já havia percebido o movimento no invisível. Ele viu o que estava tentando se levantar contra você, viu o esgotamento que começou aos poucos, o cansaço que se tornou rotina, as pequenas dores que pareciam simples, mas que carregavam algo mais profundo. E o Senhor disse, eu não vou deixar isso avançar. Deus detectou o ataque antes que você sentisse a dor. Quando o inimigo tentou tocar no seu corpo, o céu ergueu uma barreira de proteção. Quando a tristeza quis entrar como sombra, o Espírito Santo já estava ali resistindo por você. Há batalhas que você nem soube que lutou, porque Deus lutou em silêncio. A palavra diz, antes que a palavra chegue à tua língua, eu já a conheço. Salmo 139:4. Isso significa que antes de você pedir socorro, Ele já tinha preparado o socorro. Antes de você sentir o peso, Ele já estava providenciando alívio. Antes de você entender o que estava acontecendo, Ele já estava curando. Meu irmão, minha irmã, há dores que não são apenas físicas, são mensagens espirituais. O corpo às vezes sente o reflexo de uma guerra que acontece no invisível, mas Deus é o médico da alma, o guardião do corpo e o protetor do espírito. Nada passa despercebido a Ele. Talvez você tenha sentido um peso no peito, um aperto que não sabia explicar, ou uma dor que não encontrava diagnóstico, uma fraqueza que não fazia sentido. O Espírito de Deus me mostra que isso não era apenas físico. Era o seu corpo reagindo a algo que o céu já havia identificado. Mas não tema, porque o diagnóstico do céu é diferente do diagnóstico da terra. Enquanto o mundo vê sintomas, Deus vê propósito. E onde há propósito, há cura. O Senhor te observou em cada momento de fraqueza, nas madrugadas em que você se levantou sem forças, nas vezes em que o medo tentou dominar o seu coração. E Ele te diz agora, eu estava lá, eu te vi, e eu comecei a agir antes mesmo que você percebesse. A dor que você sente hoje não é o início da derrota, é o sinal de que algo está sendo removido do seu corpo. Há um mover espiritual acontecendo dentro de você. O céu está limpando, purificando, expulsando o que não pertence. A mão de Deus está sobre cada célula, sobre cada respiração, sobre cada batida do seu coração. Sinta a presença do Senhor agora. Ele te envolve com luz, e essa luz vai aos lugares onde as trevas tentaram se esconder. Há algo sendo restaurado, há algo sendo realinhado. Deus está tocando o invisível, e o invisível está respondendo à voz dele. Você não foi esquecido, você não está sendo punido. Você está sendo tratado, curado e protegido. Deus está te mostrando que Ele cuida até daquilo que você não percebe. Antes de o médico investigar, Deus já sabia. Antes de o coração doer, Deus já estava fortalecendo. Antes de a mente se confundir, Deus já preparava a paz. Ele é o Deus que antecipa o mal e transforma tudo em bem. E hoje Ele te convida a confiar. Não temas. Eu já detectei o ataque e o neutralizei com a minha presença. Levante o pensamento ao céu e diga, Senhor, eu creio que Tu já estás agindo. Antes que o mal me alcançasse, o Teu amor já me envolvia. Eu descanso em Ti porque o Senhor já viu, já cuidou e já venceu por mim. A paz de Deus começa a fluir agora sobre o seu corpo. O que era tensão começa a se desfazer. O que era dor começa a se transformar em calor de presença. O Espírito Santo está te envolvendo com o óleo da restauração. O céu viu o que você não viu.
E neste exato momento, o que era ataque se tornou testemunho. O que era ameaça se tornou vitória. O que era dor se tornou sinal do poder de Deus agindo em você. O corpo é como um espelho da alma. Ele sente o que o coração tenta esconder. Quando a alma se cala, o corpo fala. E às vezes fala com dor, com cansaço, com fadiga que parece não ter fim. Há pessoas que estão fisicamente doentes, mas a raiz da enfermidade está na alma que carrega mais peso do que deveria. E Deus, em sua infinita misericórdia, vem hoje te dizer: eu não quero apenas curar o teu corpo, quero curar a tua alma. Há dores que começaram com palavras não ditas, ofensas engolidas, perdões adiados, culpas do passado que ainda moram em você. Tudo isso se acumula no coração e o corpo sente. A Bíblia diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22. E quantos estão vivendo com os ossos secos, sem ânimo, sem força, sem brilho, porque a alma grita por descanso? Deus está olhando para dentro de você agora. Ele vê o coração cansado de tentar entender o porquê das coisas. Vê a mente sobrecarregada, o corpo pedindo alívio e o espírito suplicando por paz. E ele diz: eu estou aqui. Eu vim restaurar a tua alma para que o teu corpo volte a respirar leveza. Quando o Espírito Santo toca a alma, o corpo obedece. A respiração se acalma, a tensão se desfaz, a dor diminui. Não porque o corpo foi consertado, mas porque a alma foi curada. A cura de Deus começa no invisível. Começa no lugar onde o médico não toca, mas onde o Espírito habita. Talvez você esteja enfrentando dores físicas que te acompanham há anos, mas o Senhor te diz: não olhe apenas para o que dói. Pergunte à tua alma o que ela está tentando dizer. Pode ser que haja tristeza não confessada, ressentimentos que ficaram presos, medos que você esconde até de si mesmo. Mas hoje, Deus quer libertar você dessas prisões silenciosas. Porque uma alma em paz é o primeiro passo para um corpo saudável. O Espírito Santo está se movendo agora, indo até os recantos da sua história. Ele visita o dia em que você se sentiu rejeitado, o momento em que se calou para não ferir alguém, o instante em que pensou que não valia mais a pena. Ele toca essas lembranças e sopra vida onde havia dor. Você pode até não lembrar de tudo, mas o Espírito lembra, e ele está curando. O corpo sente o que a alma grita, e a alma grita quando se sente sozinha. Mas hoje ela não está mais sozinha. Deus te envolve em um abraço espiritual e diz: eu te ouvi, eu te vi, eu estou aqui. E quando a alma é abraçada pelo Criador, o corpo responde com paz. Sinta o Senhor passando agora por dentro de você, do coração à mente, da mente ao corpo. O peso começa a sair, o peito se abre e a alma respira. A presença de Deus é como uma brisa que entra pela alma e se espalha pelo corpo, levando tudo o que não pertence à luz. O que antes era dor se torna aviso de transformação. Meu irmão, minha irmã, pare por um instante e permita-se sentir o toque do Espírito. Não lute contra o que ele está fazendo. As lágrimas que talvez escorram agora são parte da limpeza da alma. O Espírito Santo está lavando o seu interior, removendo as raízes que adoeciam o corpo e restaurando o equilíbrio entre alma e espírito. Diga com fé: Senhor, eu entrego a Ti as dores que o meu corpo sente e as que a minha alma grita. Lava-me por dentro. Sopra a vida onde há cansaço. Toca o meu coração e dá descanso ao meu corpo. Que o Teu Espírito faça morada em mim e traga saúde completa. E enquanto você declara, algo começa a mudar. O corpo vai se ajustando à paz. O coração desacelera, a respiração se harmoniza e o espírito se alinha com o céu. O Espírito Santo está restaurando o teu interior. Ele está silenciando o grito da alma e transformando-o em cântico de gratidão. O corpo sente o que a alma grita, mas quando a alma louva, o corpo se cura. E hoje, o teu louvor será o som da tua restauração. Há um tipo de cansaço que vai além do físico. É aquele que se instala no coração, que rouba o brilho do olhar
e faz o dia parecer mais pesado do que é. Esse cansaço não vem apenas do trabalho, nem das lutas diárias. Ele nasce quando a esperança começa a se desgastar. E o inimigo sabe disso. Ele tenta transformar o teu cansaço em desistência, a tua exaustão em rendição, o teu silêncio em derrota. Mas Deus te trouxe até aqui para desfazer essa mentira. O Espírito Santo está te dizendo agora: filho, eu sei que você está cansado, mas o cansaço não é o fim, é o sinal de que eu estou prestes a te renovar. O inimigo tentou apagar a chama, mas Deus soprou o fôlego de vida sobre as cinzas. Ele viu as vezes em que você se levantou mesmo sem forças, quando tudo dentro de você dizia: eu não aguento mais. E mesmo assim, você se manteve de pé. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo sustentou o teu espírito quando o corpo e a mente queriam parar. A palavra diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Isaías 40:31. Deus não te promete ausência de lutas, mas renovo em meio a elas. E é esse renovo que começa a se derramar sobre você agora. Imagine o Espírito Santo soprando vida sobre o teu interior. Ele toca o teu corpo cansado, acalma o coração que perdeu o ritmo e reacende a fé que quase se apagou. Ele te envolve num abraço invisível e diz: não desista agora. O que parece fraqueza é terreno fértil para o meu poder se manifestar. Você pode estar se sentindo esgotado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Mas saiba, o cansaço é o ponto onde Deus começa a agir. É quando as tuas forças acabam que as dele se tornam visíveis. O Senhor está te renovando por dentro. O que antes era peso se tornará leveza. O que antes era fardo se transformará em asas. O inimigo queria que o cansaço se tornasse desistência, mas Deus está transformando o cansaço em propósito. O que hoje te dói, amanhã será o testemunho da tua resistência. E o que te fez parar, Deus usará para te ensinar a voar. Lembre-se, até Jesus se cansou no caminho. Até o Mestre precisou parar e descansar à beira do poço. Mas mesmo ali, ele realizou o milagre da transformação na vida da mulher samaritana. O cansaço não interrompe o plano, ele apenas muda o ritmo para que Deus possa agir com mais profundidade. O Senhor está soprando sobre você agora o espírito de renovo. Você vai sentir como se um vento suave te envolvesse, levando embora o peso dos últimos dias. Esse sopro é o fôlego de Deus te reerguendo. Ele está reestruturando o teu interior, restaurando cada área onde o desânimo havia se instalado. Diga em fé: Senhor, eu entrego a Ti o meu cansaço. Transforma o meu desânimo em esperança, o meu peso em propósito, a minha fraqueza em força. Renova-me, Espírito Santo, até que a Tua vontade se cumpra em mim. E à medida que você declara, algo começa a se mover dentro de você. A mente desacelera, o corpo se aquece, o coração se ergue. O Senhor está derramando nova energia espiritual, não apenas para continuar, mas para vencer. Você não vai desistir. O que Deus começou na tua vida, Ele vai concluir com glória. O inimigo tentou te paralisar, mas Deus te levanta com autoridade e te reveste de poder. A guerra que te cansou vai se transformar no campo do teu testemunho. E quando tudo parecer impossível, lembre-se, o mesmo Deus que fortaleceu Elias no deserto e deu pão ao profeta abatido, é o mesmo que agora coloca alimento espiritual diante de ti. Coma desse pão, beba dessa presença e caminhe mais uma vez, porque a jornada ainda não terminou, e Deus já preparou o descanso no meio do caminho. O cansaço não será o teu fim, será o ponto onde Deus mostrará que Ele é a tua força. E quando olhares para trás, verás que cada passo dado foi sustentado pela mão dele. O Senhor é o Criador do corpo humano, o escultor de cada célula, de cada fibra, de cada batimento. Nada no teu organismo é desconhecido para Ele. Antes de qualquer exame, antes de qualquer diagnóstico, Deus já sabia o que precisava ser restaurado. E nesta hora sagrada, Ele está tocando o teu corpo com o poder da sua presença. A palavra nos lembra que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós.
e esse Espírito vivifica o nosso corpo mortal. Romanos 8:11. Isso significa que o poder da ressurreição está operando agora dentro de você, não como metáfora, mas como realidade. O toque divino penetra onde a medicina não alcança, cura o que a ciência ainda não consegue explicar e renova o que parecia sem vida. Deus está restaurando as células do teu corpo. Há uma luz espiritual percorrendo o teu interior, reorganizando, purificando, reconstruindo. Aquilo que estava enfraquecido começa a reagir à presença de Deus. O sangue recebe vigor, os músculos se fortalecem, o coração se harmoniza, a respiração se aprofunda. É como se o Criador, com suas mãos invisíveis, reescrevesse a estrutura da tua saúde. Talvez você tenha sentido o corpo desobedecendo à vontade. Dores persistentes, fadiga, desconfortos que te acompanham sem explicação. Mas o Espírito Santo me mostra que isso está sendo tratado agora. O sopro divino percorre o teu ser e restaura o que o inimigo tentou corroer. Deus não faz remendos, Ele faz tudo novo. Ele não mascara a dor, Ele remove a causa. Ele não oferece alívio temporário, mas cura completa. E é essa cura que começa a se manifestar dentro de você. Diga em fé: meu corpo é templo do Espírito Santo. Cada célula, cada órgão, cada parte de mim pertence a Deus. E agora, em nome de Jesus, tudo em mim se alinha à saúde do céu. O corpo que o Senhor criou foi feito para carregar vida, não dor, para refletir glória, não enfermidade. E hoje essa glória começa a brilhar novamente dentro de você. O Espírito de Deus está reativando sistemas que estavam lentos, fortalecendo o que estava fraco, limpando o que estava contaminado. A energia divina flui como um rio, das tuas mãos aos teus pés, da mente ao coração. Sinta o calor da presença de Deus. Talvez venha um arrepio, uma leve vibração, uma sensação de peso saindo. Isso não é emoção, é manifestação da graça. O Senhor está passando dentro de você e o teu corpo está respondendo à voz do Criador. Onde havia inflamação, Ele traz alívio. Onde havia desequilíbrio, Ele traz ordem. Onde havia degeneração, Ele traz regeneração. Deus está reescrevendo a tua biologia com o toque da eternidade. O mesmo poder que restaurou a visão dos cegos, que fez o paralítico andar, que levantou Lázaro do túmulo, está em ação agora no teu corpo. Não duvide, o milagre não é distante. Ele está acontecendo no invisível. Enquanto você ora, o Espírito Santo está reconstruindo o que foi danificado. O teu corpo se torna altar, e o fogo da presença o purifica. Levante o pensamento ao céu e diga com confiança: Senhor, eu recebo tua cura. Restaura-me completamente. Que cada célula do meu corpo seja cheia da tua luz. Que a tua energia divina flua livremente em mim, trazendo equilíbrio e vida. E assim será. A partir deste instante, o processo de restauração divina se inicia e não será interrompido. Porque quando Deus toca algo, Ele não apenas cura, Ele transforma. Ele está te reconstruindo, reorganizando o teu interior de forma perfeita. Você sentirá, nos próximos dias, uma leveza diferente. O cansaço diminuirá, a mente clareará, a dor perderá força. Esses serão os sinais de que o toque de Deus deixou marcas de vida dentro de você. Lembre-se, o teu corpo não é campo de batalha, é templo. E templo é lugar de presença, não de sofrimento. O Espírito Santo habita em ti, e onde ele habita, há saúde, há paz, há equilíbrio. Deus está restaurando as células do teu corpo agora, e essa restauração é completa, física, emocional e espiritual. Nada ficará fora do alcance do seu amor. A mente humana é o campo onde as maiores batalhas acontecem. Mesmo quando o corpo parece calmo, a mente continua girando, preocupada, sobrecarregada, prisioneira de pensamentos que não se calam. Quantas vezes você tentou dormir e o sono não veio, porque a cabeça insistia em revisitar memórias, problemas, contas, medos? Mas o Senhor me mostra que neste exato momento, o Espírito Santo entra no barco da sua mente e diz:
acalma-te. Assim como Jesus silenciou o mar tempestuoso com uma única palavra, Ele agora ordena que o vento da ansiedade cesse e que as ondas do medo se aquietem. A mente cansada está sendo lavada pela paz de Cristo. E essa paz não é teórica, é real, é presença viva. Ela entra como brisa e limpa o ambiente interno, dissolvendo pensamentos pesados e abrindo espaço para o silêncio de Deus. Você não foi criado para viver em guerra dentro da própria cabeça. Deus te formou para pensar com sabedoria, sentir com leveza e descansar com fé. Mas o inimigo, sabendo da força da mente, tenta poluir esse espaço sagrado com dúvidas, preocupações e lembranças dolorosas. Hoje, porém, o Senhor toma de volta o território da tua mente e declara: ela me pertence. Imagine agora uma chuva mansa caindo sobre o seu pensamento, lavando, limpando, purificando. Cada gota é uma palavra de paz. Cada som é um sussurro do Espírito dizendo: eu cuido de tudo. As ideias confusas começam a se alinhar. A inquietação vai se silenciando. E o coração percebe que Deus está no controle. A Bíblia diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz é tão profunda que não precisa de explicação. Ela simplesmente chega, toma o lugar do medo e estabelece o governo do céu sobre a tua mente. Talvez você tenha se sentido esgotado mentalmente, como se não conseguisse mais orar, nem concentrar-se. Mas o Espírito Santo sussurra: você não precisa pensar mais em tudo, apenas descanse. Eu estou trabalhando no que te preocupa. O excesso de pensamentos é o reflexo de um coração que tenta resolver o que só Deus pode curar. Por isso agora é hora de soltar o controle e permitir que a mente descanse nos braços do Criador. Deixe que o Espírito lave as tuas preocupações uma por uma. Veja-as indo embora como folhas levadas pela correnteza. Deus está retirando os pensamentos que adoecem e, no lugar deles, planta pensamentos de vida, de confiança e de fé. Sinta o alívio se espalhando, dos ombros à respiração. A mente se clareia, o corpo acompanha e o espírito encontra repouso. Essa sensação de leveza não é passageira. É o início de uma nova forma de pensar. Pensar com paz, sentir com fé e reagir com amor. Diga com convicção: Senhor, lava a minha mente com a tua paz. Tira de mim os pensamentos que me cansam, as memórias que me ferem e as preocupações que me afastam de ti. Coloca em mim a mente de Cristo, que confia, que ama e que descansa. E enquanto você ora, o Espírito Santo realiza uma limpeza profunda. Apaga ruídos, silencia vozes interiores que não vêm de Deus e te devolve a serenidade. É como se ele acendesse uma luz suave dentro da tua mente e dissesse: agora, este lugar é meu. Você perceberá nos próximos dias uma clareza diferente. Decisões que pareciam confusas se tornarão simples. Pensamentos que te dominavam perderão força. Isso é o sinal da mente sendo governada pela paz de Cristo. A partir de hoje, sempre que a inquietação quiser voltar, lembre-se: a mente que foi lavada por Cristo não precisa mais viver em tormento. Basta respirar e repetir: Jesus está no comando. E essa simples frase fará o céu se mover novamente dentro de você. A mente cansada foi lavada, o coração se acalmou e o espírito agora habita em um lugar limpo, preparado para ouvir a voz de Deus. Há dores que não aparecem em exames, mas doem mais do que qualquer ferida visível. São lembranças que ficaram guardadas, às vezes escondidas há anos, e que continuam sangrando no silêncio da alma. Deus me revela que há memórias dentro de você que precisam ser curadas hoje. E não é uma cura superficial, é uma libertação profunda que vai tocar lugares onde o tempo não conseguiu curar, mas onde o Espírito Santo pode tocar agora. O Senhor está removendo lembranças que adoecem, aquelas cenas que vêm à mente de repente, aquelas palavras que ainda ecoam como feridas abertas,
aqueles rostos que despertam tristeza ou culpa, tudo isso está sendo entregue agora ao poder de Deus, porque Ele quer restaurar não só o corpo, mas também o coração. A Bíblia diz: o Senhor sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Salmo 147, 3. E esse versículo não é apenas poesia, é promessa viva. O coração que foi partido está sendo costurado pelas mãos do Criador. O que antes era um corte, agora se torna uma cicatriz santa, sinal de que Deus passou por ali. Talvez você tenha lembranças de uma perda, de uma rejeição, de algo que não foi dito, de um perdão que nunca veio. E sem perceber, essa dor foi ficando dentro de você, influenciando suas emoções, suas relações, até mesmo sua saúde. Mas hoje, o Senhor entra nesse território da memória e diz: basta. Isso não vai mais te governar. O Espírito Santo está te levando a um lugar de reconciliação interior. Ele não apaga o passado, ele o transforma. Ele pega as lembranças de dor e as reveste de propósito. O que te feriu será usado para curar outros. O que te fez chorar será a semente de um novo testemunho. Sinta a presença de Deus agora, tocando o teu coração. Você pode até sentir uma emoção forte, uma vontade de chorar. Não resista. Essas lágrimas são a água viva do Espírito lavando o teu interior. É o processo da cura acontecendo em tempo real. Cada lágrima é uma lembrança sendo purificada. Cada suspiro é um pedaço de dor sendo arrancado da alma. O Senhor está curando lembranças da infância, feridas de relacionamentos, decepções familiares, palavras que marcaram, perdas que ainda doem. Ele está passando como luz sobre cada uma delas, e o que antes era sombra, agora se torna brilho. Você vai lembrar, mas sem sofrer. Vai lembrar, mas com gratidão, porque Deus esteve contigo até nos dias mais escuros. Diga em fé: Senhor, entra nas minhas memórias e cura o que ainda dói. Toca as lembranças que adoeceram o meu coração. Transforma o que era lágrima em aprendizado, o que era ferida em testemunho. Eu entrego o meu passado em tuas mãos e recebo agora a libertação que vem do teu amor. Enquanto você declara, o Espírito Santo faz algo sobrenatural. Ele apaga o peso emocional dessas memórias. Você se lembrará, mas não sentirá mais dor. O que antes te aprisionava, agora se torna parte da tua libertação. A paz começa a descer sobre o teu coração. O ritmo da respiração muda, o corpo relaxa, a mente se aquieta. Deus está trocando o fardo pesado por descanso, a lembrança amarga por doçura, a culpa por perdão. E Ele te diz agora: filho, eu te vi quando você foi ferido. Eu estava lá quando ninguém te ouviu. E agora eu toco esse ponto da tua história e declaro: está curado. O Senhor está reconstruindo a tua identidade ferida, devolvendo a leveza que o trauma tirou. Ele te liberta da repetição das dores, dos ciclos emocionais que te prendiam. Hoje começa uma nova história, não marcada pelas feridas do passado, mas pela graça que cura e transforma. A partir deste momento, o teu coração volta a ser um lugar seguro, morada da paz de Deus. E o passado que antes te adoecia agora será testemunho da fidelidade do Senhor. Você é livre, e quem é curado por Deus nunca mais volta a ser o mesmo. Há correntes que não se veem, mas que apertam a alma como grilhões invisíveis. São fardos espirituais que se acumulam ao longo da vida, medos antigos, culpas não resolvidas, angústias que parecem não ter fim. E o inimigo, conhecendo a fragilidade humana, tenta transformar esses pesos em prisões. Mas o Espírito do Senhor se move neste momento sobre a tua vida para quebrar o ciclo da opressão espiritual. Você não foi criado para viver oprimido. Deus te formou para andar em liberdade. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Hoje, essa promessa se cumpre sobre você. As cadeias que te prendiam, sejam elas mentais, emocionais ou espirituais, estão sendo rompidas pelo poder da presença divina. O inimigo tentou usar o medo para te calar,
a culpa para te paralisar e o desânimo para te afastar da presença de Deus. Mas o Senhor está descendo ao campo da tua batalha interior e declarando: o tempo da opressão acabou. Eu mesmo venho lutar por ti. Há coisas que o corpo sente, mas que na verdade são reflexos de batalhas espirituais. Pesos repentinos, dores que surgem do nada, sono agitado, ansiedade sem explicação. Tudo isso pode ser sinal de guerra no invisível. Mas nesta hora, o céu se move ao teu favor. Anjos do Senhor te cercam, e o Espírito Santo desce com espada de luz para quebrar toda a força contrária. O jugo está sendo destruído, as correntes estão caindo, e o que te prendia até hoje não terá mais poder sobre ti. Deus te libertará de pensamentos de autossabotagem, de sentimentos de indignidade, de laços espirituais herdados de gerações passadas. Tudo o que te mantinha preso ao sofrimento está sendo arrancado agora, pela raiz. O Senhor passa com fogo purificador e consome toda a sombra que tentava permanecer. Sinta a presença dele ao teu redor. O ambiente muda, a atmosfera se enche de paz, como se o ar ficasse mais leve. É a liberdade sendo restaurada. Você vai sentir um peso saindo dos ombros, uma pressão que se dissolve, um alívio profundo no peito. Isso é o sinal. O ciclo foi quebrado. Deus diz: filho, eu ouvi teus clamores, eu vi tuas lutas secretas, tuas noites em que choraste em silêncio, e agora eu declaro: chega de opressão. O inimigo não te controla mais porque o meu Espírito habita em ti. A cruz de Cristo já pagou o preço da tua liberdade. Nada e ninguém tem o direito de te aprisionar novamente. Você é propriedade do reino, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Toda acusação contra ti cai por terra agora. Toda seta do inimigo é desviada. Todo espírito de confusão é expulso. Declare com fé: Senhor, em teu nome eu me liberto de toda opressão. Eu corto os laços que me prendiam ao medo, à culpa e ao desânimo. Eu me cubro com o teu sangue e declaro: sou livre, porque o teu Espírito vive em mim. E ao declarar, sinta o poder dessas palavras, porque a libertação é um ato espiritual. Quando você fala com fé, o céu responde com poder. Neste instante, o Espírito Santo se move dentro de você, restaurando o equilíbrio espiritual, trazendo clareza e serenidade. Onde havia perturbação, a calma. Onde havia medo, a confiança. Onde havia confusão, a luz. O inimigo perdeu o domínio. O ciclo foi interrompido, e você caminha agora sob a autoridade de Deus, livre para viver o propósito que Ele desenhou para a tua vida. Guarde no coração esta verdade: nenhum mal pode permanecer onde a presença de Deus habita. E hoje, essa presença enche todo o teu ser. A opressão espiritual foi quebrada, e no lugar dela, nasce a paz que excede todo entendimento. Você é livre, e essa liberdade é eterna, porque vem do Senhor. A adoração é a respiração da alma. Quando você adora, algo muda dentro e ao redor de você. O céu se inclina, o espírito se move, e a presença de Deus encontra um espaço onde pode habitar. O renovo vem da adoração, porque é nesse momento que o coração cansado se entrega, e o corpo se alinha com o ritmo do Espírito Santo. Quantas vezes você tentou resolver tudo com a força das mãos, com o esforço da mente, com a lógica humana, e mesmo assim, nada mudou. Mas no instante em que você dobra os joelhos e ergue o coração, o céu começa a agir. A adoração não é apenas um cântico, é uma entrega. É quando o corpo fala o que a alma sente. Senhor, eu te amo, mesmo sem entender. A Bíblia nos ensina que quando Paulo e Silas estavam presos, ao meio da noite, começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E de repente, um terremoto sacudiu a prisão. As correntes caíram, as portas se abriram e a liberdade veio. Atos 16, 25, 26. Esse é o poder da adoração. Ela move o invisível, quebra estruturas e traz o renovo que só o Espírito pode gerar. Quando você louva mesmo cansado, o corpo responde com leveza. A química da alma muda. Deus não precisa da sua voz perfeita,
Ele quer o seu coração sincero. Porque quando a boca adora, o coração se cura e o corpo se enche de paz. Adorar é dizer a Deus: mesmo na dor eu ainda creio, mesmo no silêncio eu ainda te amo, mesmo sem forças eu te exalto, porque sei que tu és digno. E quando o céu ouve essa oração, o renovo desce como um rio. Imagine agora o Espírito Santo caminhando pelo interior do teu ser, ouvindo o som do teu coração adorando. Cada suspiro é como um instrumento, cada batida é um ritmo de fé. Enquanto você adora, o Espírito trabalha em áreas que você não alcança. Ele restaura o corpo, acalma a mente, sara as emoções, reorganiza o invisível. A adoração é remédio espiritual. Ela traz serotonina à alma, oxigena o espírito, desperta a alegria onde havia apatia. Ela é o remédio que vem do altar, puro, gratuito e eterno. Enquanto o mundo procura explicações, o adorador descansa em presença. Sinta o ambiente mudando agora. Enquanto você abre o coração, Deus está te visitando. Há uma leveza descendo, um calor de vida, uma vontade de respirar fundo e apenas agradecer. Isso é o renovo. O Espírito Santo está renovando o teu interior, restaurando a tua sensibilidade, despertando a tua fé adormecida. Diga em oração: Senhor, eu te adoro, não pelo que fazes, mas por quem tu és. Mesmo cansado, eu te louvo. Mesmo ferido, eu te exalto. Porque sei que a tua presença é meu refúgio e minha força. Enquanto essas palavras saem da tua boca, o renovo entra pelas tuas veias espirituais. O coração volta a pulsar esperança, os pensamentos se alinham, o corpo se reergue. Deus está te dando novas forças, forças que vêm do louvor. Você vai perceber daqui em diante que quando o peso tentar voltar, bastará começar a adorar. Não há prisão que resista ao louvor. Não há escuridão que suporte a presença de Deus invocada em adoração sincera. Quando a alma se inclina, o céu se manifesta. O renovo vem da adoração, e esse renovo já começou em você. O Espírito Santo sopra suavemente agora e diz: continua adorando, porque enquanto me adoras, eu trabalho em silêncio nas áreas que te preocupam. Adore com o coração, adore com a respiração, adore com a vida. A cada palavra de louvor, o peso se dissolve, a mente se renova e o espírito se eleva. A adoração é o sopro que reanima a alma, o canto que desperta a fé, o gesto que reacende a esperança. Adore e sinta, o renovo chegou. O Espírito Santo está entrando agora nas áreas mais profundas do teu ser. Ele desce com ternura, como quem organiza uma casa amada que ficou bagunçada depois de uma longa tempestade. Deus está reorganizando o teu interior. Aquilo que estava fora do lugar, emoções, pensamentos, sentimentos, memórias, crenças, está sendo colocado novamente em ordem sob a luz da presença divina. Durante muito tempo, talvez você tenha sentido que havia algo desajustado dentro de si. Um turbilhão de sensações, uma mistura de fé e medo, de paz e ansiedade, de vontade de seguir e vontade de parar. Mas Deus te diz agora: eu estou alinhando tudo. O caos que você sente não é o fim, é o começo da restauração. O Espírito Santo é o arquiteto da alma. Ele sabe onde cada coisa pertence, onde precisa haver silêncio, onde precisa haver cura, onde precisa haver recomeço. E neste instante, Ele está limpando o que o sofrimento espalhou, varrendo o pó da dor, tirando o excesso de culpas e ressentimentos e devolvendo o equilíbrio espiritual que te fará caminhar com leveza outra vez. Deus está reorganizando teus pensamentos. Aqueles que vinham como enxurrada te deixando confuso, agora se alinham. O Espírito Santo está te ensinando a pensar com paz, a sentir com fé, a decidir com sabedoria. As vozes que antes te confundiam começam a silenciar, e a voz de Deus ganha clareza dentro de ti. Ele também está organizando tuas emoções. O medo perde lugar para a confiança. A tristeza abre espaço para a serenidade. A raiva se transforma em compaixão, e a ansiedade se torna esperança.
Deus está fazendo o que nenhuma terapia, remédio ou conselho humano poderia fazer sozinho. Ele está restaurando o teu centro espiritual. Imagine agora o Espírito de Deus passando por dentro de ti como um vento suave, abrindo janelas, deixando o ar circular. O coração respira novamente, o corpo se ajusta e a alma começa a sentir paz. Essa sensação de alívio é o sinal da reorganização divina acontecendo. Ele está recolocando o amor no lugar certo, não no passado, não no medo, mas no presente. Está colocando o perdão onde havia culpa, a fé onde havia dúvida e a coragem onde havia desânimo. Tudo dentro de ti está sendo realinhado para que o Espírito Santo possa habitar plenamente. Diga com fé: Senhor, entra no meu interior e coloca ordem no que está confuso. Tira o que não vem de ti, restaura o que foi quebrado e refaz o que foi perdido. Eu te entrego o governo da minha mente, do meu coração e do meu corpo. Enquanto você ora, o Espírito vai organizando o invisível. Aquilo que era peso começa a se tornar leveza. O que era bagunça se transforma em harmonia. É como se o interior ganhasse nova forma, nova luz, nova vida. Deus está reorganizando também o teu tempo interior. Você vai perceber que as coisas começam a fluir novamente, que os dias terão outro ritmo, que o descanso espiritual te encontrará até nas pequenas tarefas. Porque quando o interior está em paz, o exterior encontra direção. A presença do Espírito Santo é como um jardineiro que chega a um terreno abandonado. Ele não critica o que está fora do lugar, ele restaura. Ele arranca o que não floresce, rega o que sobreviveu, planta o que dará fruto. E no final, o que antes era desordem se torna jardim. É isso que Deus está fazendo dentro de ti, transformando o terreno da alma num jardim de paz, de confiança e de fé viva. Ele está limpando o espaço para que o amor divino floresça novamente. Sinta o ambiente espiritual do teu coração sendo reorganizado agora. A calma se instala, a respiração se aprofunda e a presença de Deus se faz nítida. Você está sendo refeito por dentro. O Espírito Santo está recolocando cada parte no seu devido lugar, e o resultado disso será paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, mas da presença constante de Deus. A partir deste momento, você vai viver de forma diferente. Pensará com mais serenidade, sentirá com mais leveza, reagirá com mais sabedoria. Porque o Espírito Santo não apenas te visita, ele faz morada em ti. E onde ele habita, tudo se organiza. O teu interior pertence a Deus. E hoje, ele o transformou em morada de paz. Agente GPT Roteiros J disse: a presença de Deus está forte neste momento. Sinta o ar ao teu redor. Há algo diferente. É como se o ambiente se tornasse sagrado, como se a respiração ficasse mais leve e o tempo desacelerasse. Isso que você sente agora é o mover do Espírito Santo. A unção de cura está sendo liberada sobre você. A unção é o toque invisível de Deus. É a manifestação física da sua presença espiritual. Quando ela desce, o corpo responde. A mente silencia, o coração se abre e o espírito reconhece. O Senhor está aqui. Em muitos momentos da Bíblia, a cura aconteceu assim, no encontro entre a fé e a presença. Quando Jesus tocava os enfermos, quando a mulher do fluxo de sangue apenas tocou nas suas vestes, quando o cego clamou pelo nome dele, a unção fluía e a vida se restaurava. Essa mesma unção, a mesma que saiu de Cristo e curou multidões, agora toca a tua vida. Sinta, Deus está passando sobre ti com mãos invisíveis, ungindo o teu corpo, a tua mente, o teu coração. Há um óleo espiritual descendo sobre a tua cabeça, fluindo pelos ombros, pelas costas, alcançando cada parte do teu ser. Cada célula responde à presença de Deus. É como se a luz percorresse o teu interior, realinhando, regenerando, purificando. A unção de cura vem com propósito. Ela não vem apenas para aliviar a dor, mas para restaurar a vida em plenitude. Ela cura o físico, mas também o emocional e o espiritual. Porque o Senhor quer te ver inteiro, completo, livre.
Talvez você tenha carregado dores há muito tempo, orado por algo que parecia não mudar, mas o Espírito de Deus te diz agora: hoje é o dia em que eu te toco. E quando Deus toca, o impossível se curva diante dele. A Bíblia diz: o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10:27. Isso significa que qualquer fardo espiritual que te oprimia está sendo destruído agora. A dor, o medo, a enfermidade, o peso, tudo se desfaz sob o poder do Espírito Santo. Sinta o calor suave percorrendo o teu corpo. Isso é a presença agindo. Ela entra onde o remédio não chega. Ela faz o que o diagnóstico não explica. Ela restaura o que a ciência não entende. O Deus que te criou está reescrevendo a saúde do teu corpo. Coloque a mão onde há dor e apenas diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua unção de cura. E espere em silêncio por um instante. O Espírito está passando. A dor se dissolve. O desconforto diminui, o peso se desfaz. O nome de Jesus está sendo pronunciado sobre cada célula do teu corpo. Ele toca os ossos cansados e traz vigor. Ele toca os nervos tensos e traz descanso. Ele toca o sangue e o purifica. Ele toca o coração e o estabiliza. Ele toca a mente e a acalma. Ele toca o espírito e o renova. A unção está fluindo agora como um rio de luz. Nada pode resistir à presença do Espírito. Nenhuma enfermidade é maior do que o poder que vem do trono. Deus está passando, e tudo o que não é vida tem que sair. Diga com fé: eu recebo, Senhor. Eu recebo a tua unção sobre mim. Que o teu poder me purifique, me fortaleça e me renove por completo. O ambiente ao teu redor está mudando. O ar parece mais puro, a mente mais leve, o coração mais estável. Você pode sentir algo dentro de si sendo realinhado. É o toque do Espírito. O mesmo Deus que criou o universo está tocando você agora com ternura e poder. Não duvide. O milagre não é apenas promessa, ele é presença. E essa presença já está em movimento. O que era impossível aos olhos humanos está sendo revertido pela mão divina. A unção de cura foi liberada. E tudo o que está em ti começa a responder ao comando da vida. Teu corpo, tua alma e teu espírito estão sendo restaurados na mesma harmonia com que foram criados. Agradeça ao Senhor neste instante. Diga: obrigado, Pai, porque o teu toque me alcançou. Obrigado porque tua presença me curou. E sinta, o céu está em ti. A unção continua agindo mesmo em silêncio, mesmo quando você não sente mais, porque a obra começou e não será interrompida. A unção de cura está sobre você agora, e onde ela toca, a vida floresce novamente. A promessa de Deus nunca volta vazia. Aquilo que o Senhor iniciou em tua vida, Ele vai concluir com perfeição. Hoje, o Espírito Santo te envolve e sussurra: eu não vim apenas curar o que dói, vim restaurar o que se perdeu. A promessa da restauração total já está em curso. Não é apenas sobre o corpo que se fortalece, mas sobre a alma que volta a florescer, sobre o espírito que se levanta e reencontra o propósito. Porque o plano de Deus nunca é parcial. Ele trabalha até que tudo volte ao estado de plenitude, de harmonia, de luz. Talvez você tenha vivido tanto tempo com perdas, com fragmentos, com pedaços de si mesmo espalhados por experiências difíceis. Mas o Senhor está recolhendo tudo o que foi deixado pelo caminho. O tempo que parecia desperdiçado, as oportunidades que se perderam, os relacionamentos que foram rompidos, os sonhos que pareciam apagados, tudo está sendo restaurado sob a mão do Criador. A palavra de Deus declara: restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. Isso significa que Deus não apenas te dá um novo tempo, Ele devolve o que o tempo tirou. Ele repara o que o sofrimento danificou, reconstrói o que foi destruído e renova o que o inimigo tentou roubar. Deus é especialista em refazer o que parecia irreversível. Ele pega o pó e transforma em vaso novo. Ele pega o coração ferido e o enche de esperança. Ele pega a vida cansada e a transforma em testemunho vivo da sua fidelidade. Agora, neste instante, o Espírito Santo está passando por dentro de ti
como um restaurador cuidadoso. Ele não apenas remove o que estava errado, ele devolve o brilho original, o propósito divino com o qual você foi criado. Ele está restaurando a saúde, sim, mas também a fé. Está restaurando o equilíbrio emocional, mas também a capacidade de sonhar. Está restaurando a alegria de viver, mas também o prazer de estar na presença de Deus. O que antes estava gasto, agora ganha força. O que estava esquecido, agora volta à memória com esperança. O que parecia perdido, Deus recoloca no caminho. Ele está te reconstruindo peça por peça, até que a obra fique perfeita. Sinta a presença dele trabalhando dentro de você agora. É como se uma energia suave percorresse o teu corpo, reacendendo o que estava adormecido. Os músculos respondem, o coração se aquece, a alma se levanta. Isso é a restauração em andamento, e ela é total. Deus não quer te levar de volta ao que era antes. Ele quer te levar além, para um estado novo, mais forte, mais maduro, mais próximo do céu. Ele quer te fazer entender que cada dor, cada queda, cada silêncio tinha um propósito: preparar o terreno para essa reconstrução completa. Diga em fé: Senhor, eu recebo a tua restauração total. Restaura o meu corpo, a minha mente, o meu coração e o meu espírito. Refaz em mim o que o tempo, o medo e a dor tentaram destruir. Faz de mim uma nova criação, conforme a tua vontade. E ao declarar isso, algo no mundo espiritual se estabelece. O ciclo de destruição chega ao fim, e o ciclo da reconstrução começa. Você está sendo restaurado por dentro e por fora. O brilho nos olhos voltará, a energia na alma será renovada, e o coração, que antes batia em cansaço, voltará a pulsar esperança. O Senhor está devolvendo a ti tudo o que foi roubado: a paz, o equilíbrio, a vitalidade, a confiança, o amor. E Ele te diz: nada será como antes, porque eu estou fazendo tudo novo. Sinta essa promessa ecoar dentro de ti. A cada respiração, o Espírito Santo reafirma: eu estou contigo e a restauração será completa. O corpo se torna templo de vida, a alma se torna altar de louvor e o espírito se torna chama de fé. O que o inimigo tentou destruir, Deus está reconstruindo com glória. E o que o tempo parecia ter apagado, o Senhor está ressuscitando. Hoje é o dia da tua restauração total. E o céu inteiro testemunha o poder de Deus, reescrevendo a tua história com amor, cura e propósito. O céu declara sobre ti neste momento: a guerra está terminando. Por muito tempo você lutou em silêncio, lutou contra dores que ninguém via, contra pensamentos que vinham como flechas, contra medos que te visitavam à noite. Mas o Senhor me manda te dizer: eu entrei na batalha, e agora é a minha voz que comanda o campo. A guerra está terminando, e a vitória é tua. Você não lutou em vão. Cada lágrima foi uma oração. Cada dia em que você resistiu, mesmo sem forças, foi um ato de fé que tocou o coração de Deus. Ele viu o quanto você suportou e diz agora: eu tomo o controle. O inimigo não tem mais poder sobre a tua mente, sobre o teu corpo, sobre o teu futuro. O que antes te oprimia está sendo dissipado pela presença do Espírito Santo. O que antes te amedrontava perde força diante da luz. O que antes te paralisava se transforma em lembrança distante. A guerra termina não porque você fugiu dela, mas porque Deus a venceu por você. A Bíblia diz: o Senhor lutará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Isso significa que agora é tempo de descanso, tempo de paz. Deus está dizendo: baixa a espada, filho. Eu já venci essa batalha. Agora deixa-me restaurar o teu coração ferido e te conduzir aos novos caminhos que preparei. Sinta a calmaria chegando. É como o fim de uma tempestade. O vento diminui, o céu se abre, o ar fica mais leve. A paz que você está sentindo é o sinal do fim da guerra espiritual. O inimigo tentou te confundir, tentou te cansar, tentou te fazer acreditar que não havia saída. Mas o Senhor levantou a bandeira da vitória sobre a tua vida. E essa bandeira está tremulando agora sobre o teu lar, sobre a tua saúde,
sobre a tua família. Deus está declarando vitória sobre tudo o que antes era dor. Ele está invertendo o decreto de derrota. As palavras contrárias, os diagnósticos, os medos, os ataques, tudo isso está sendo silenciado pela voz do Todo-Poderoso. O céu se levanta em teu favor e o inimigo cai por terra. O Espírito Santo está te cobrindo com o manto da paz. Essa cobertura divina é o sinal de que o tempo de guerra terminou. Agora vem o tempo de colheita, o tempo da alegria, o tempo do recomeço. O Senhor enxuga tuas lágrimas e diz: agora eu mesmo te consolo. Diga com fé: Senhor, eu recebo a tua vitória sobre mim. Declaro que a guerra terminou. O inimigo foi derrotado e o teu nome é glorificado. Toma o teu lugar em mim e que a tua paz reine no meu coração. Enquanto essas palavras são ditas, o Espírito de Deus te envolve com serenidade. A ansiedade dá lugar à confiança. O medo se transforma em certeza. O corpo sente o alívio da presença que tudo acalma. Não há mais o que temer. A guerra espiritual que te cercava foi vencida. O campo da tua vida agora é território de paz, consagrado a Deus. E cada passo que você der a partir daqui será guiado pelo Espírito Santo. O Senhor te diz: eu te restituo o que a guerra te tirou. Te devolvo a alegria, o sono tranquilo, a vontade de viver. Nada será como antes, porque agora o meu Espírito habita em ti. A bandeira da vitória está erguida sobre a tua casa. O som do céu é de triunfo, e o inimigo, que tentou te destruir, agora assiste à tua restauração. A guerra acabou. A vitória é tua, porque pertence ao Senhor. E quem caminha debaixo dessa vitória vive em paz permanente, sustentado pela graça e protegido pelo amor. Descansa, a luta passou, o tempo da dor terminou. Agora é tempo de agradecer e de viver o novo que Deus preparou para ti. O céu declara sobre ti neste momento: a guerra está terminando. Por muito tempo, você lutou em silêncio. Lutou contra dores que ninguém via, contra pensamentos que vinham como flechas, contra medos que te visitavam à noite. Mas o Senhor me manda te dizer: eu entrei na batalha, e agora é a minha voz que comanda o campo. A guerra está terminando, e a vitória é tua. Você não lutou em vão. Cada lágrima foi uma oração. Cada dia em que você resistiu, mesmo sem forças, foi um ato de fé que tocou o coração de Deus. Ele viu o quanto você suportou e diz agora: eu tomo o controle. O inimigo não tem mais poder sobre a tua mente, sobre o teu corpo, sobre o teu futuro. O que antes te oprimia está sendo dissipado pela presença do Espírito Santo. O que antes te amedrontava perde força diante da luz. O que antes te paralisava se transforma em lembrança distante. A guerra termina não porque você fugiu dela, mas porque Deus a venceu por você. A Bíblia diz: o Senhor lutará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Isso significa que agora é tempo de descanso, tempo de paz. Deus está dizendo: baixa a espada, filho. Eu já venci essa batalha. Agora deixa-me restaurar o teu coração ferido e te conduzir aos novos caminhos que preparei. Sinta a calmaria chegando. É como o fim de uma tempestade. O vento diminui, o céu se abre, o ar fica mais leve. A paz que você está sentindo é o sinal do fim da guerra espiritual. O inimigo tentou te confundir, tentou te cansar, tentou te fazer acreditar que não havia saída. Mas o Senhor levantou a bandeira da vitória sobre a tua vida. E essa bandeira está tremulando agora sobre o teu lar, sobre a tua saúde, sobre a tua família. Deus está declarando vitória sobre tudo o que antes era dor. Ele está invertendo o decreto de derrota. As palavras contrárias, os diagnósticos, os medos, os ataques, tudo isso está sendo silenciado pela voz do Todo-Poderoso. O céu se levanta em teu favor e o inimigo cai por terra. O Espírito Santo está te cobrindo com o manto da paz. Essa cobertura divina é o sinal de que o tempo de guerra terminou. Agora vem o tempo de colheita, o tempo da alegria, o tempo do recomeço.
O Senhor enxuga tuas lágrimas e diz: agora eu mesmo te consolo. Diga com fé: Senhor, eu recebo a tua vitória sobre mim. Declaro que a guerra terminou. O inimigo foi derrotado e o teu nome é glorificado. Toma o teu lugar em mim e que a tua paz reine no meu coração. Enquanto essas palavras são ditas, o Espírito de Deus te envolve com serenidade. A ansiedade dá lugar à confiança. O medo se transforma em certeza. O corpo sente o alívio da presença que tudo acalma. Não há mais o que temer. A guerra espiritual que te cercava foi vencida. O campo da tua vida agora é território de paz, consagrado a Deus. E cada passo que você der a partir daqui será guiado pelo Espírito Santo. O Senhor te diz: eu te restituo o que a guerra te tirou. Te devolvo a alegria, o sono tranquilo, a vontade de viver. Nada será como antes, porque agora o meu Espírito habita em ti. A bandeira da vitória está erguida sobre a tua casa. O som do céu é de triunfo, e o inimigo, que tentou te destruir, agora assiste à tua restauração. A guerra acabou. A vitória é tua, porque pertence ao Senhor. E quem caminha debaixo dessa vitória vive em paz permanente, sustentado pela graça e protegido pelo amor. Descansa. A luta passou. O tempo da dor terminou. Agora é tempo de agradecer e de viver o novo que Deus preparou para ti. Senhor, nós te agradecemos porque o teu poder visitou cada vida neste momento. Obrigado porque a tua presença curou o corpo cansado, acalmou a mente aflita e libertou o espírito oprimido. Nada será como antes, porque o Senhor passou por aqui. Aonde havia enfermidade, agora há renovo. Aonde havia silêncio, agora há testemunho. Creia, Deus ouviu a sua oração e já está agindo. Se esta palavra tocou o seu coração, declare seu amém nos comentários e compartilhe esta oração com alguém que precisa de cura. Que o amor do Pai, a graça de Cristo e a presença viva do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e a sua casa. Fique na paz e até a próxima oração.